Oi pessoal, tudo bom? Comecei um pouquinho atrasada porque eu tô com problema com a luz aqui. Tá vendo? Eu tô ao vivo no Facebook e no Instagram. Hoje foi um dia corrido. Quem não sabe, eu vou ficar 5 dias fora. Eu tenho que ficar assim porque meu Facebook tá muito escuro. Não sei se quem tá aí no Facebook tá me vendo direito. Pessoal que tá no Facebook tá me vendo direito? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, eu tô esperando mais gente entrar. Eu queria ver se eu conseguia baixar um pouco esse do Facebook, tá muito alto. Isso, coisa tem que ficar assim. Tudo bem? Eu tô falando pro Facebook e pro Instagram ao mesmo tempo. Então, de vez em quando eu vou olhar para um lado, de vez em quando eu vou olhar para o outro. Pessoal do Instagram, tudo bem? Pessoal do Facebook, tudo bem? Tá até torto, o pessoal do Facebook vai me ver meio entortado. Mas o importante é o pessoal me ouvir direito, né? Essa semana eu fiz um post pedindo as perguntas, comentando as novidades, que esse ano eu vou vir cheia de novidade. Então, o primeiro objetivo da live é eu falar um pouco das novidades que eu vou trazer para todo mundo. E o segundo objetivo é tirar uma série de dúvidas. Então, para quem tá me vendo pela primeira vez, eu sou Sabrina, que tem muita gente que tá começando a me seguir agora. Paciente que vai falando para paciente, às vezes busca no Google, tem paciente nova minha aqui que talvez esteja me acompanhando. Então, assim, eu sou Sabrina Chagas, apesar de estar escrito, né? Mas eu sou oncologista clínica. Então, normalmente, qual é a minha função? Normalmente, os cirurgiões operam algum tumor e aí me encaminham, ou fazem biópsia e vem a malignidade, e aí me encaminho o paciente para fazer o tratamento complementar. Então, essa é a vida do oncologista. Eu trabalho no Oncoclínica e eu sempre faço post tirando dúvida. Eu sempre faço live tirando dúvida. Isso tudo começou, para quem está começando a me acompanhar agora, quando meu pai, que é mastologista, teve câncer de mama, e eu escrevi meu livro Como Estamos, que é um diário onde eu conto tudo que eu vivi como familiar de paciente com câncer. Então eu falo como é que foi minha rotina de filha, com 2 filhos, né? Cuidando das crianças e cuidando também do meu pai. A partir do livro, que teve uma repercussão enorme, veio a demanda de eu começar a dar palestra para tirar dúvida, falar do que eu vivia, falar como é que é viver o outro lado. Então, com a demanda de um monte de palestra que eu tive que fazer, eu comecei a fazer o Face e o Instagram, que eu vi que a gente falar de perto com o paciente, olhando no olho, com uma linguagem mais popular, mais simples, os pacientes se sentem acalentados, sentem um conforto no que a gente fala, e aí eu resolvi seguir trilhando esse caminho. O meu Facebook e o meu Instagram já tem quase 2 anos, tem 1 ano e pouco, e esse ano eu resolvi que eu vou fazer um pouco diferente por causa da demanda. Eu tô vendo as perguntas, eu vou tentar lembrar na hora, eu não trouxe minha caneta, ai meu Deus. Eu vou tentar tirar as dúvidas todas, tá? E aí esse ano, o que eu planejei para esse ano? Vamos ver se vocês gostam. Eu vou fazer post agora no comecinho do ano, desde o começo, né? Por que o câncer acontece, da onde que ele surge, por que acontece, em quem acontece, o que a gente faz que aumenta a chance de ter câncer, o que a gente não faz que aumenta a chance de ter câncer. Então eu vou começar desde o comecinho falando um pouco do que é o câncer e de como é que ele surge. Depois que eu fizer isso, eu vou começar a falar de tipos de câncer especificamente. E aí eu vou falar desde os exames para diagnosticar, desde o tratamento, tirando dúvidas básicas que muita gente não tem coragem de perguntar para o médico. Então eu vou tentar fazer 2 posts por semana fazendo isso. E sempre depois que eu tiver esses fizer essas 2 postagens na semana, eu vou tentar fazer uma live igual essa. Provavelmente as lives vão ser na quinta-feira. Essa semana eu tô fazendo na terça, porque eu vou viajar. Eu viajo agora na quinta e volto na outra quarta. Então vão ser novidades, né? Um planejamento de 2 posts por semana, com uma live esclarecendo as dúvidas desses 2 posts. Sempre deixem dúvidas, sempre perguntem, porque eu sempre tento responder.
Tem vezes que eu não consigo, mas sempre que eu consigo, que dá tempo, eu consigo responder e faço isso com o maior amor, assim, um amor enorme que eu tenho pelo que eu faço. Quem tá aqui sabe, muita gente amiga que tá aqui e eu sei que o pessoal todo sabe, né? E essa primeira programação, que é novidade, essa primeira live do ano, então essa programação é uma novidade. O que mais que eu tenho de novidade, né? O Papo Rosa, o amor da minha vida, o Papo Rosa que eu faço com a Júlia Callas, ele não vai ser só em outubro esse ano. Essa é a primeira novidade, assim, de evento, né? Para quem não me acompanha há muito tempo, eu faço vários eventos relacionados ao câncer para esclarecer, tirar dúvida. E esse ano o Papo Rosa, que é um evento que é um bate-papo que a gente faz para tirar dúvida dos pacientes, que vem meditar, a gente faz meditação, tem a nutricionista que tira dúvida, tem a mastologista, que é a Júlia, cirurgião plástico, fisioterapeuta. Ano passado foi em São Paulo e no Rio. E esse ano não vai ser só em outubro, não vai ser só no Outubro Rosa, a gente vai ter mais Papo rosa. Eu tô muito feliz, a Júlia também. Então acompanhem aqui, o Papo Rosa é totalmente gratuito, a gente não cobra nada. Sempre tem um monte de surpresa e vão ser várias etapas do Papo Rosa. Então, gente, me acompanhem que o Papo Rosa vem aí pra todo mundo. Que mais? Além do Papo Rosa, eu queria falar, né, da pós-graduação que eu tô fazendo no Einstein, em São Paulo. Uma vez por mês eu fico 3 dias lá em São Paulo fazendo uma pós-graduação de medicina integrativa. Eu não sei se vocês sabem o que é medicina integrativa, mas é uma área que eu tô apaixonada. Para quem não conhece meu trabalho, novamente, eu trabalho muito com a humanização da oncologia. Eu acho que os médicos têm que ser mais humanos, os médicos têm que olhar mais no olho do seu paciente, encostar, tocar, abraçar, ouvir, né? Então a pós-graduação faz isso, né? Ela ensina que o tratamento do câncer não trata só a doença. O tratamento do câncer, ele é composto sim pelos remédios, pela quimioterapia, radioterapia, comprimido, cirurgia, mas não é só isso. O tratamento do câncer também a gente tem que olhar o paciente. E isso engloba o equilíbrio corpo e mente. Então a gente fala da importância da atividade física, a gente fala da importância da dieta, do equilíbrio mental. A gente sabe que da mente, né? A gente sabe que a meditação tem um nível de evidência máximo, né, de benefício para o cansaço, para aliviar a dor, melhorar o sono dos pacientes. O papel do yoga, por exemplo, a acupuntura. Na medicina integrativa a gente aprende, né, qual o valor que tem, se tem práticas como homeopatia, uso de ervas, enfim, se tem, se não tem. Tudo na medicina integrativa tem a ver com estudo científico, ciência. Então é muito legal, eu tô apaixonada. E agora eu vou sempre falar de humanização e falar de temas como esse, além da parte do câncer. Eu já falava, e agora, como eu tô no Einstein, eu tenho mais embasamento para falar de assuntos como esse. E são temas muito importantes, porque a gente sabe que hoje o paciente gosta de estar participando do processo do tratamento, do processo da cura. O paciente se sente mais à vontade quando tem autonomia para melhorar o próprio tratamento. Então, estou gostando muito da pós e eu tenho planos para no futuro fazer uma coisa maior, acompanhar os familiares dos pacientes com câncer, que eu sempre falo isso em consulta. Os familiares do paciente que estão sofrendo, os familiares sofrem muito. Tem estudos que falam que o familiar do paciente às vezes sofre mais do que o paciente. Porque, mal ou bem, o paciente sabe exatamente a sua dor física, né? E sabe até onde ele pode ir ou não. E o familiar, ele sofre sem saber o que o seu familiar está sentindo, né? Do que o paciente está sentindo. Então, ele sofre 2 vezes. E o familiar não tem o poder de tomar atitudes pelo paciente. Então, ele fica agoniado. Então, várias vezes o paciente vem cada vez melhor nas consultas e o familiar cada vez vem mais obeso, vem mais ansioso, vem mais triste. Então o familiar também precisa ser olhado. E além do familiar,
a gente também eu tô querendo fazer um trabalho no que a gente nos Estados Unidos chama de survivors, né? São pacientes que já passaram pelo tratamento, já acabaram o tratamento, mas que não conseguiram voltar para sua rotina, não conseguiram voltar ao trabalho, cada vez mais vai menos ao médico, porque ele já está sendo tratado de forma mais esparsa, os familiares já voltaram para sua rotina e o paciente se sente sozinho. E muitas vezes nesse momento o paciente fica mais deprimido, fica mais ansioso. Então são os pacientes que já passaram pelo tratamento todo, mas não estão bem ainda. Então eu estou querendo fazer um trabalho voltado para essas pessoas, para esses pacientes, e a medicina integrativa também tem muito a ver com isso. Então eu estou muito feliz com a medicina integrativa, estou muito feliz lá no Einstein aprendendo, e eu sempre vou falar um pouquinho disso aqui também. Eu tô sem acompanhar o horário, deixa eu olhar, são 6h20 já, eu nem comecei a falar dos temas, gente. Tem gente que tá me mandando mensagem aqui que eu não tô falando oi para todo mundo, mas é que hoje já tem muita gente aqui ao vivo, já recebi muita mensagem e hoje é muito recado para passar, não sei se eu vou conseguir falar com todo mundo, mas a Amanda, minha proctologista mais linda do mundo, tô falando oi pra você. A Amanda é procto lá do Círio, mega power famosa, amo a Amanda. Oi, Amanda. Tem alguém que tá falando pra eu mandar um beijo pro Theo? Theo é meu filhote. Eu não consegui ver quem é, que a mensagem subiu muito rápido. E alguém falou pra eu falar da troca do tamoxifeno por letrozol. Eu não vou falar nesse primeiro momento, mas me lembra quando eu estiver no finalzinho da live, que tem a ver com os assuntos do final. E eu vou falar. Antes de eu começar a falar dos temas, tô descabelada, gente, não reparem. As crianças estão de férias e eu tava na rua com elas e eu vim correndo para falar com vocês. Porque como eu disse, eu vou viajar, não queria deixar de fazer uma live com vocês. Então não repara aqui a confusão, porque era isso, eu tava com as crianças na rua. Então vamos começar. Eu anotei aqui todas as perguntas que vocês me fizeram no post quando eu anunciei que eu ia passar a semana juntando dúvidas para falar com vocês, né? Então vamos lá. Teve uns assuntos que foram bem repetitivos, que são assuntos que eu sempre bato aqui porque eu acho que são os que mais as pessoas têm dúvidas, que são relacionados aos hábitos de vida, né? Exercício, dieta, o que pode, o que não pode, e a relação deles com o tratamento e a relação desses itens com evitar a doença chegar. Então eu também vou deixar esse tema para o final, porque esse é um tema mais longo e foi o tema mais pertinente. Então eu vou reservar os 20 últimos minutos para isso, tá, gente? Então vamos começar. Teve uma pergunta, que foi uma das primeiras, que eu estou falando na ordem que foram feitas as perguntas. O que significa cuidado paliativo? Para qual estágio, né? Cuidado paliativo é quando a doença já está muito avançada, quando a doença normalmente já saiu do primeiro lugar que apareceu e já foi para outro lugar. Isso a gente chama de metástase. E vamos falar sobre isso em post mais para frente. Então, esses pacientes que já têm a metástase para algum outro lugar, são pacientes que fazem tratamento paliativo. E nesse momento, quando eu falei isso, respondi a pessoa que me fez a pergunta, alguém falou assim, doutora Sabrina, eu queria saber, porque parece que você até fez usou essa palavra, achei engraçado. Parece que a gente está no mundo de Nárnia, todo mundo fala que quem está com um tratamento paliativo hoje vai ficar tudo bem, o tratamento é como se fosse uma diabetes, é um tratamento crônico e a gente sabe que não é bem assim. Então vamos lá, gente. Oncologia é uma especialidade muito recente, entre aspas, né? É diferente, por exemplo, de cardiologia, que é uma doença, uma especialidade muito antiga e é uma especialidade também que muda muito o tempo inteiro. Então, por exemplo, a época da minha avó, né? O câncer era uma palavra que nem era usada, né? As principais drogas para o combate ao câncer, né? As primeiras drogas, na verdade, contra o câncer apareceram na Segunda Guerra Mundial. Gente, Segunda Guerra Mundial foi ontem, né? Tem pouco tempo.
Então, assim, uma especialidade que o tratamento quimioterápico começou na Segunda Guerra Mundial e que muda o tempo inteiro, não é a mesma doença hoje da que era 20 anos atrás, né? É uma doença completamente diferente. Então, o câncer que eu vejo hoje, que vocês veem hoje, é um câncer completamente diferente do que a nossa avó via. Não é igual, as drogas são outras, os remédios que a gente usa para tratar a doença são outros, os exames que a gente faz são outros, são completamente diferentes. Na época que meu pai fez faculdade, meu pai, não estou falando de avó, não existia nem tomografia, né? Quando eu estava na faculdade, não existia PET, não existia um monte de exame que existe hoje. Então, a história da doença hoje é outra, não dá para comparar. Então a Sabrina tá falando que câncer é fácil. Não estou falando que câncer é fácil, muito pelo contrário. Mas hoje em dia, a maioria dos pacientes que tem câncer tem um tratamento simples, entre aspas, né? Um tratamento que a gente já conhece e consegue a cura, né? A grande maioria dos pacientes hoje conseguem a cura. Quando não conseguem, normalmente vira um tratamento crônico. Quem tem diabetes faz tratamento crônico, quem tem asma, quem tem hipertensão, todo mundo dessas pessoas vai tomar remédio para sempre. Então, quem tem câncer metastático vai fazer tratamento para sempre, igual todas essas outras pessoas. Tem um paciente hoje com câncer metastático que já vive há 10 anos e vive bem. Então por que as pessoas morrem? Por que eu ainda sei que paciente morre de câncer? Não está batendo com o que você está falando. A gente tem câncer, tumores que são muito agressivos, né? Tem tumores que a gente já descobre muito avançado e tumores que são muito agressivos. Igual pressão alta. Tem gente que toma remédio para pressão anos e não muda, e a pressão fica bem controlada. Mas tem gente que está tomando um remédio, a pressão sobe, toma outra, a pressão sobe, soma um monte de remédio, a pressão continua subindo. Tem pessoas que a prescrição de antihipertensivo são páginas, né? Porque a pressão é difícil de controlar. E essa pessoa que às vezes tem um derrame ou infarta, então normalmente as complicações acontecem quando as doenças são mais agressivas, né? Então, hoje, né, a gente tem um tratamento melhor para os pacientes que têm câncer, pacientes com doença mais avançada, metastática, tratamento paliativo. Temos tratamentos bons, efetivos, as pessoas conseguem viver com qualidade de vida. E não são todas, tem pacientes com a doença mais agressiva, ok, pessoal? Então, é esse o conceito de paliativo e metastático, tá? Teve alguém que perguntou também por que teve câncer na família se ninguém na família teve. Então vamos lá. A minoria dos tumores de mama, eu tô falando de mama agora especificamente porque ela me perguntou de mama. A minoria dos pacientes que tem câncer de mama tem história na família. Por volta entre 8% a 30%. Então, a minoria dos pacientes que tem câncer de mama hoje são pacientes que têm história na família. Eu acho que a maioria das pessoas acham que, como câncer, quando a pessoa tem diagnóstico de câncer, ela pensa o que causou, né? E normalmente o que causou, o que parece mais simples, parece ser se alguém na família teve câncer, né? Mas a minoria está relacionado à história na família. Então, como é que pode, né? E aí eu já entro um pouco no resto que eu já vou adiantar, que eu ia falar no final. O câncer de mama, estou falando de mama primeiro. O câncer de mama, ele é associado a vários fatores, né? Então, não cabem numa mão só os fatores que podem estar relacionados a câncer de mama. É mais que uma mão, é muita coisa. Tem muita relação com o estrogênio. Então, o tempo de exposição ao hormônio feminino tem muita relação. Então, por exemplo, mulheres que menstruaram muito cedo, que têm a menopausa muito tarde, mulheres que tiveram poucos filhos, mulheres que amamentaram pouco. Então, são pessoas que são muito expostas ao estrogênio. Então, essas pessoas têm mais chance.
Ah, doutora Sabrina, mas eu tive 10 filhos, eu menstruei super tarde, eu entrei na menopausa super tarde também, então por que eu tive? Não tá certo isso. Não, porque os fatores que causam câncer de mama não cabem numa mão. Não é só isso, não é só a história familiar, não é só a questão do estrogênio. Temos relacionado, por exemplo, a questão da dieta. Dieta tem um pouco a ver com estrogênio, sim. Dieta, o que acontece? Quando a pessoa é obesa, né? A pessoa é sedentária, a pessoa não pratica atividade física nenhuma, a pessoa não tem uma dieta saudável, a pessoa fica obesa, essas células de gordura que a pessoa tem por causa da obesidade são células que produzem estrogênio. E estrogênio é uma causa para câncer de mama. Então, quem é obeso também tem um risco por causa do estrogênio. Temos alimentos também que aumentam o risco de câncer de mama. Alimentos não, na verdade. O álcool, por exemplo. O álcool aumenta o câncer de mama. Mas beber de vez em quando? Ah, então eu vou beber álcool nunca mais. Não, não precisa. A orientação que temos é que quem nunca bebeu, não gosta de beber, não precisa beber porque a pessoa está falando que não tem problema beber. Mas quem já tem o hábito de beber de vez em quando, não tem problema. O problema do álcool é para quem bebe mais de 3 vezes na semana, quem bebe muito num dia só, que tem um hábito muito regular a alto de bebida. E esporadicamente não tem problema. Eu expliquei isso numa consulta ontem que eu dei. Né? A paciente não queria, fez aniversário, não queria beber um chopp, sempre bebeu chopp, chegou no aniversário, não vou beber não porque vai alimentar minhas células. Não, isso não acontece. O que acontece relacionado ao álcool é quem bebe muito, sempre. Que mais? O cigarro. O cigarro é uma causa de câncer variado para cabeça e pescoço, pulmão, bexiga. Então também a mama também está relacionado. Tem algumas questões relacionadas à pílula, reposição hormonal na menopausa. Ah, então eu não vou fazer reposição hormonal nunca, Deus me livre. Aí a paciente está com ressecamento vaginal absurdo na menopausa, para de ter relação com o marido, para de viver e não quer porque não quer. Não, se essa paciente não tiver uma história de câncer na família, o sofrimento dela com a menopausa for muito grande, a gente pode sim fazer por alguns períodos. Então, a reposição hormonal, na maioria das vezes, a gente não recomenda, mas tem casos que vale a pena a gente fazer. Então, olha, já citei o álcool, já citei o cigarro, já citei a história familiar, já citei a obesidade, já citei a questão do exercício físico. Muita gente me pergunta da questão do estresse, da ansiedade, das dores, né, que carrega na alma, do sofrimento. Não tem nenhum estudo muito forte falando que tem relação do estresse, angústia, dor, traição com câncer. Até porque é difícil fazer um estudo medindo ansiedade, medindo estresse das pessoas para saber o quanto de estresse causa um câncer. Então, não temos esse estudo, porém, né, na pós-graduação lá do Einstein que eu estou fazendo, parece que tem relação. Ah, então meu marido me traiu, foi isso que causou o câncer. Não, gente, não é isso. É o que eu falei ontem para uma paciente também. O câncer não é uma conta matemática. Ah, somou isso com isso, deu câncer. Não, não é matemática, né? Medicina não é uma ciência exata. Então, a gente soma vários itens. Soma a paciente que nunca se cuidou, que nunca fez um exercício, que é obesa, com alguns eventos da vida, né? E aí a pessoa menstruou cedo, teve uma menopausa tarde, teve pouco filho. E aí sim, somando algumas coisas e outros motivos que a gente ainda não conhece, a pessoa sim tem um risco maior de ter câncer. Aí a paciente fala assim, ah, mas eu não fiz, sempre fui magra, nunca bebi, nunca fumei, não tem história na família, por que eu tenho câncer? Por que eu tenho câncer então se eu nunca fiz nada disso? Sempre fazia yoga, era uma pessoa relaxada, por que eu tive câncer? Então a gente costuma falar, né, não tem câncer quem quer. É uma sorte às avessas, né? O nosso DNA, nossas células estão multiplicando todo dia,
O tempo inteiro. Eu tô aqui falando com vocês, tem milhões de células no meu corpo se multiplicando. Um dia, alguma dessas células se multiplica errado. Do nada. Errou. A máquina tá todo dia fazendo a mesma coisa. Um dia, dá um curto-circuito ali, multiplica errado. Normalmente, nossas células de defesa vão lá e resolvem esse erro de multiplicação. Só que se ela se encontrar no meio de um erro, né, ela errar num paciente que tem muito estrogênio, num paciente que fuma, num paciente que bebe, né, que por N motivos ela não consegue controlar aquela divisão errada, o câncer continua, né? Então tem vários fatores aí, tá? Então não dá pra dizer, ah, foi a tristeza que deu câncer. Não, foi a tristeza somada a vários fatores que podem causar isso. E a tristeza, a gente ainda não tem esse estudo tão comprovado, né? Pensando que a gente vive num mundo de pessoas ansiosas, porque a gente vive num mundo muito violento, num mundo muito poluído, onde ninguém quer ouvir ninguém, todo mundo está estressado, ninguém dá atenção. Então, muitas pessoas deprimidas. A gente sabe que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, 5% da população é deprimida, isso é muita gente, com mais de 30% de obesos. Então, a gente não pode dizer, ah, foi uma tristeza, foi alguma mágoa que alguém fez comigo. Não, foi uma série de coisas. E uma coisa que eu acho importante, né? Não adianta olhar para o que fez isso, né? Se você está passando pela doença e ainda está buscando o que causou e atribuindo a uma tristeza, você está alimentando uma tristeza que tem dentro de você, né? Você está fazendo mal a você mesmo. Então, você está aqui, teve o câncer, tratou, tá bem? Vamos para frente, não olhe mais para o que aconteceu, vamos viver, vamos curtir a vida, porque se a gente ficar ainda alimentando isso, a gente consegue ser feliz, né, minha gente? A gente está aqui para ser feliz, é isso que é importante. Que mais? Tem alguém que perguntou aqui, um paciente que teve um tumor que apareceu na filha de 33 anos, foi muito rápido e foi triplo negativo. Então, a pessoa que fez essa pergunta queria saber um pouco sobre triplo negativo. O que é triplo negativo? Eu tenho post tanto no Face e no Instagram que eu falo sobre o que é triplo negativo. E basicamente é o seguinte, quando a gente faz a biópsia do tumor e olha lá no microscópio, essa biópsia diz se é câncer, se não é câncer e qual tipo de câncer que é. Depois que vem esse papelzinho, a gente pega esse material, manda para um outro exame chamado imunohistoquímica. Nessa imunohistoquímica, quem tem algum aqui pode olhar, tá escrito lá, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, KI67, HER2. Por isso que quando o paciente fala assim, ah, eu tenho meu triplo negativo, eu vou morrer porque é o pior, que eu joguei na internet e vi que é o pior de todos. Não é bem assim, gente, pelo amor de Deus. O triplo negativo é um tumor que o receptor de estrogênio é negativo, o receptor de progesterona é negativo e o HER2 é negativo. O que isso quer dizer, né? Pacientes que têm receptor de estrogênio e progesterona positivo, nos diz que aquele tumor comeu, entre aspas, estrogênio para começar a crescer e se multiplicar. Então, para esses pacientes, a gente tem um remédio que bloqueia o estrogênio e progesterona para tirar comidas possíveis para um futuro tumor. Quem é HER2 positivo, a gente tem o pessoal chama de vacina, né? Mas não é vacina, é uma terapia alvo molecular que a gente faz para os pacientes. Tomando a vacina, a gente evita que o tumor volte. Então, quem é receptor de estrogênio negativo, progesterona negativo e HER2 negativo, são pacientes triplo negativos. E ele tem uma fama que faz sentido, sim, de ser mais agressivo, porque a gente fica sem o remédio comprimido, que a gente só usa para quem é estrogênio e progesterona positivo, e sem a vacina, que a gente usa para HER2 positivo. Então a gente fica um pouco sem essas medicações que têm uma relevância, são medicações importantes. E por que eu falo, né? Isso eu falo muito para os pacientes, né? Por que eu falo
que às vezes o triplo negativo não é tão ruim assim, né? Se a pessoa joga na internet e está dizendo que o triplo negativo é pior. Pelo seguinte, porque quando a gente joga triplo negativo na internet, a gente não está jogando o tamanho da lesão, o grau da lesão, a axila, como é que estava, a idade da paciente, se a paciente está na menopausa ou não. Então, quando a gente joga triplo negativo no Google, a gente não sabe qual paciente é triplo negativo, porque se a gente tem um triplo negativo de 2 centímetros, de 1,2 centímetros, com um KI67 baixo, esse triplo negativo vai ter uma evolução muito melhor do que um paciente que seja HER2 positivo ou hormônio positivo, que seja de 6 centímetros, com axila positiva. Então, você jogar na internet que é triplo negativo só não diz nada. Só quando a gente olha para o paciente, escuta a história toda do paciente e soma todos esses fatores. A internet, quando a gente joga no Google, 67%, gente, 67% é falso ou não tem a ver com a história que a gente está vivendo. Então, quando a gente joga alguma coisa no Google, 67% do que a gente lê não tem a ver com o que a gente está passando. Então, assim, cuidado quando vocês leem as coisas na internet. Então, o triplo negativo tem essa questão. O Câncer de Mama, ele é um livro de 2 volumes de 2.000 páginas. Então, é impossível a sua doença ser igual à pessoa que você conversa quando está parada na radioterapia esperando para entrar. É diferente da amiga da sua irmã, é diferente da pessoa que está na padaria conversando com você, é diferente da pessoa que você joga no Google. Não compare a sua história com a de ninguém. O câncer de mama, para a gente dizer se ele é bom, se ele é ruim, qual é o tratamento, eu dependo, tamanho, axila, grau, KI67, HER2, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, idade, menopausa. Por agora, por alto, tem 9 itens que fazem o câncer variar de mama. Então, gente, parou com essa história de comparar um câncer com o outro, né? Não tem comparação, tá? E triplo negativo, cuidado, porque depende dos tamanhos e de todos esses fatores, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aline, eu vi que a Aline entrou. Ouve depois de novo essa live que eu tô fazendo, porque eu falei uma coisa bem explicadinha que você vai gostar de ouvir sobre triplo negativo, tá bom? Depois, deixa eu acabar e depois você olha lá, tá bom? O que mais que eu... me perguntaram também da questão do geneticista, do BRCA. Quando que um paciente tem que ir fazer o teste genético? O teste genético é o teste que a Angelina Jolie fez, né? Ela fez o teste do BRCA, por quê? Quem é que faz? Quem é que vai no geneticista? Todo mundo que tem câncer tem que ir no geneticista para fazer exame? Não, não tem. No caso de mama, por exemplo, pacientes que vão ao geneticista são aqueles que têm uma história familiar muito forte. Minha mãe teve, então não tem que ir. Acho que não. Alguns sim. História familiar muito forte, a gente fala, minha mãe, minha irmã, minha outra irmã, minha prima, é uma história muito florida. Essa paciente tem indicação. Se meu pai teve câncer de mama, meu pai teve câncer de mama. E esse paciente tem que fazer, porque é muito raro o homem ter câncer de mama. Então, como é muito raro, tem que fazer o teste genético. Quem mais? Paciente teve câncer muito jovem, com menos de 40 anos. Oi, Carlos! Beijo, beijo. Gente, é o Carlos. Amo o Carlos, do Vencer o Câncer. Combate ao Câncer. Amor da minha vida, que saudade. O Carlos é do Combate ao Câncer e eu quero encontrar ele pra gente fazer mais bagunça, porque tem mais projetos. Sempre que eu encontro ele, a gente tem mais projeto. Carlos, beijo. Então, quem tem homem com câncer de mama na família, quem tem história familiar muito florida, quem teve câncer com menos de 40 anos, quem é triplo negativo, tem indicação de fazer o teste genético. E quem vai decidir isso? É você? É o oncologista? Não, quem decide é o geneticista. O oncologista e o mastologista podem sugerir,
Mas quem vai olhar, montar aquela arvorezinha genealógica igual de desenho animado para ver se tem que fazer ou não tem que fazer, é o geneticista. De acordo com a história familiar, ele pede, normalmente ele é autorizado pelo convênio. No SUS tem alguns lugares que fazem e é uma coleta de exame de sangue. Pode fazer pela saliva, mas na maioria das vezes é pelo sangue. E aí tem paciente que fala assim pra mim: ah, doutora, mas eu já tive câncer, pra que eu quero saber isso, né? É muito importante. Por quê? Porque se, por exemplo, o meu pai teve câncer de mama. Se eu tivesse a mutação, né? Se meu pai tem, eu tenho 50% de chance de ter câncer, de ter a mutação também. Por quê? Eu sou metade pai, metade mãe. Então eu tenho metade de chance de ter os genes da minha mãe em relação a isso ou do meu pai. Então, normalmente o filho tem que fazer, ou o parente direto. Então eu fiz, graças a Deus o meu foi negativo, mas se o meu BRCA fosse positivo igual ao do meu pai, o que eu ia fazer? Eu tinha um risco de 80% de ter câncer de mama e quase 90% de ter câncer de ovário. E então, o que eu ia fazer? Aí sim eu ia fazer a cirurgia que a Angelina Jolie fez. Eu ia tirar as mamas, botar uma prótese, que é o que todo mundo, né, o pessoal mais faz na vida, botar prótese, e ia tirar os ovários. Isso ia diminuir muito o meu risco de ter câncer, porque eu ia ter tirado os órgãos que poderiam vir a ter câncer, que tinha uma chance imensa de ter câncer. E se eu fosse mutada, meus filhos iam testar. Ah, mas você não ia tirar as mamas da sua filha de 8 anos? Claro que não. Mas eu ia ter uma atenção maior. Eu ia começar a fazer os exames dela, da mama, mais cedo. Então é muito importante para quem tem uma história familiar muito forte, para quem tem um motivo, uma causa real de fazer o teste genético, fazer para proteger a sua família e as pessoas que você ama, para a gente poder evitar que o câncer venha, né? O que a gente mais queria, né, nos sites oncológicos e tudo, é poder evitar o câncer. Eu queria poder evitar o câncer. Como é que eu faço para poder evitar o câncer, né? Isso eu vou falar mais no final, mas a gente fazer o teste genético para quem tem indicação é uma forma, né? A gente pode fazer coisas para evitar que a doença venha, se a gente sabe que a gente tem um risco alto. Então, essa é uma dica. Outra dica, por exemplo, é o câncer de útero, o HPV. Tivemos a campanha contra o câncer de colo de útero, sobrou vacina, gente. É um absurdo ter uma campanha para vacinação contra o HPV e sobrar vacina, porque a gente sabe que o HPV é uma causa de câncer de útero. Então, né, não faz sentido, a vacina é uma forma também de prevenir. Para não dizerem que eu falo só de mama, eu falo muito de mama porque vocês pedem muito, tá, gente? Não sou eu que escolho. Eu atendo muito ao pedido de vocês, mas é lógico que eu falo de tudo. Me perguntaram dos outros tumores. Todos os testes genéticos têm a ver muito com a história familiar, né, e com a idade. Então tem pacientes que têm tumores em vários lugares, que têm indicação de fazer o teste genético. Tem vários lugares que eu digo assim, não teve na mama e foi pro fígado, pulmão e osso. Não é isso. Teve um primário num lugar, depois teve primário em outro. Então esses pacientes talvez tenham uma indicação maior. Além da história familiar, pacientes que têm algumas doenças autoimunes, tem relação. Então, assim, sempre conversa com seu oncologista, que a gente direciona muito pro geneticista quando a gente vê uma história forte, familiar e algumas particularidades na primeira consulta. Por isso que a primeira consulta é longa e a gente pergunta tanta coisa, que a gente quer avaliar o paciente como um todo, tá? Que mais? Falei disso. Me perguntaram também como saber o risco da recidiva. Como que sabemos o risco da recidiva? Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Não é, eu triplo negativo, a chance de recidiva é maior. O meu R2 positivo, também a chance de recidiva é alta. O meu tumor é grande, tem risco maior. Não, gente, é um somatório de fatores, né? O risco maior a gente define com tamanho do tumor, se a axila é positiva, o grau do tumor,
KI 67, idade da paciente, se a paciente está na menopausa, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, HER2. Então, para a gente saber avaliar o risco de recidiva de um paciente, tem a ver com todos esses itens que eu falei. Então, não dá para você chegar para mim e falar assim, doutora Sabrina, tive um triplo negativo de 1 centímetro, qual é o risco? Não sei. Tem que saber de todos esses outros fatores para eu montar um quebra-cabeça dentro da minha cabecinha e dizer o risco que você tem. Tá? O que eu posso falar, quanto menor o tumor, maior a chance de cura. E depois que você teve um tumor, se você mudar os seus hábitos de vida, por exemplo, ter uma alimentação mais saudável, não ser sedentário, praticar atividade física, não consumir álcool, não fumar, ter um equilíbrio corpo e mente, né? Meditar, ou ter um psicólogo, ou ter yoga, ou ser uma pessoa mais tranquila, que não fica olhando para trás, né? Que existe o mindfulness, não sei se alguém ouviu falar, mas é uma forma da gente ficar olhando para o que a gente está vivendo hoje, né? Não ficar queimando nossos neurônios aqui pensando no futuro, nem pensando no passado, viver o hoje, aproveitar o momento que a gente está hoje e ser feliz. Então, o risco de recidiva tem a ver com esse tanto de coisas que eu falei, tá? Não tem uma tabela para eu fazer, triplo negativo é tanto, é assim, é tanto. Não existe isso, gente. Como eu falei um pouco atrás, medicina não é matemática e essas respostas, elas são caso a caso. Já são 6h10, eu não fiz nem na metade, mas tudo bem. Me perguntaram aqui, quem faz quimio após a cirurgia? Se tem como definir qual paciente que faz quimio depois que opera. Isso depende de qual tumor tá falando e desses 10 itens que eu falei. Então, assim, eu sou triplo negativo, eu vou fazer quimio sempre? Depende. Se você for triplo negativo com tumor de 0,2 centímetros, você não vai fazer quimioterapia. Se você tinha um tumor de 2 centímetros, vai fazer quimio sempre? Depende de todos esses itens. Vamos falar de intestino. Todo mundo que opera um câncer de intestino faz quimioterapia? Depende. Se o tumor é grande, se o tumor é profundo, se pegou gânglios, né, linfonodos que tem na barriga, isso interfere no tratamento. Você vai fazer quimio, você não vai fazer quimio. E assim, a gente vai para todos os tumores. Não tem um tumor assim, você vai fazer quimio de cara, eu tenho câncer disso, você vai fazer quimio. Não, depende de zilhões de fatores. Eu acho que a grande mensagem que tem aqui nessa conversa que a gente está tendo é o que eu mais vejo no erro quando o paciente chega. É o erro mais comum quando o paciente chega, né? A paciente já chega falando o que eu vi na internet e eu sei que a minha história vai ser assim. Isso é absurdo. A decisão é caso a caso, como eu já falei aqui mais de uma vez, para a gente decidir qual o tratamento que a gente faz para cada câncer e definir a agressividade, o risco da recidiva de cada câncer. A gente depende de um monte de itens, então a sua história não é igual do fulaninho do lado. Então, já repeti isso umas 3 vezes aqui, a decisão é sempre caso a caso, não tem como eu ler uma frase ou olhar para a pessoa que está do meu lado e dizer se a história vai ser igual ou diferente. Dependemos de muitos fatores, tá? E aí, eu vou falar da pergunta mais comum. Eu vou acabar passando um pouco do horário de término da live, mas é importante falar, né? Me perguntaram de algumas formas. O que eu posso fazer para evitar a doença? Por que umas pessoas têm ou não têm? Tem a ver com a imunidade. O que eu posso fazer para diminuir o risco da recidiva? O que comer para evitar o câncer? O que comer para diminuir a chance do câncer voltar? Então, são muitas perguntas relacionadas ao que fazer, né? Os pacientes hoje querem saber que podem fazer alguma coisa na vida para diminuir o risco e para evitar diminuir o risco da doença voltar. Então vamos lá. Hábitos de vida. Sabemos que hábitos de vida têm uma relação enorme
com o desenvolvimento da doença. Não são eles sozinhos, prestar atenção nisso, mas é um somatório de coisas. Então, por exemplo, né, volto a falar, a gente precisa praticar atividade física, né? Isso é importante. Quando a gente pratica atividade física, a gente diminui o que a gente chama, entre aspas, de inflamação no corpo, né? Tem a ver com uma substância que circula no nosso corpo chamado cortisol. Então, quando a gente pratica atividade física, a gente está liberando produtos que ajudam o nosso organismo a ficar forte. Não é só isso, mas quando a gente pratica atividade física, a gente está diminuindo uma chance de ser obeso. E a gente sabe que a obesidade tem a ver com câncer. E não só isso, né? Os principais sintomas que a gente tem quando faz o tratamento, que são cansaço, dificuldade de dormir, a fadiga, tem muito a ver com a perda de músculo que a gente tem durante o tratamento e ao longo da vida. Se a gente perde músculo, a gente perde força. E aí, quando a gente faz força, a gente fica mais cansado. Então, a gente não pode perder músculo. Por isso, porque as pessoas às vezes vem paciente mais idoso no consultório, fala assim, eu tô velho para fazer atividade física. Por que vocês acham que tem aqueles aparelhos de exercício nas praças para idoso? Por que não é para jovem? Por que o idoso é olhado nesse momento? Porque o idoso é uma pessoa que normalmente perdeu muito músculo ao longo da vida. E eles precisam ganhar músculo, eles precisam de massa para não ficarem fracos, né? Eles, quando fazem atividade física, também treinam equilíbrio. Então, exercício físico sempre, gente, exercício físico é muito importante para evitar a doença, para tolerar bem o tratamento e para diminuir o risco da doença voltar. Da mesma forma, a dieta. Dieta é muito importante. Aí o paciente vem, vou parar de comer açúcar. Eu agora vou tomar suco verde todo dia. Eu agora vou comer as carnes. Não, gente, nada disso. A gente precisa de uma dieta equilibrada, só, né? O açúcar é um produto, né, uma substância que tem na fruta. A gente tem a frutose, né? A gente tem açúcar na fruta. A gente precisa parar de comer açúcar. O açúcar é importante para as nossas células funcionarem, elas precisam de açúcar para produzir energia. O que a gente não pode é comer, eu sempre falo isso, um leite com achocolatado com açúcar de manhã, chega na hora do almoço, pede o suco, põe açúcar, aí come pão, e aí come farinha, e aí chega de tarde, pede um salgado na padaria e toma um suco e de noite toma refrigerante. Não, isso daí não dá, né, gente? Aí é excesso. O que a gente precisa é uma dieta equilibrada, né? Não podemos ter excessos nem para um lado nem para o outro. E se a gente ficar nesse eixo, no equilíbrio, a gente não vai ter obesidade. E aí a gente não alimenta célula de gordura nenhuma, o estrogênio não sobe e a gente diminui o risco de câncer. E não é só de mama, tá, gente? Isso daí já foi comprovado para intestino, para câncer de intestino e para várias outras doenças, né? Ovário também. Então, além das que não são câncer, né? Hipertensão, diabetes, lógico que tem obesidade. A obesidade tem uma chance maior de ter artrose no joelho, porque o nosso corpo sente o peso, né, em cima. Então, exercício físico é muito importante, alimentação também, não fumar também, diminuir o consumo de álcool também, tomar as vacinas de rotina, HPV também. Alguém me perguntou qual exame, isso foi agora no final, quais os exames que faz, então, para eu saber se eu tenho câncer, né? Acho que é a vontade que dá e a gente entrar numa máquina assim uma vez por ano e fazer uma avaliação toda e ver se tem câncer ou não, né? Não é assim a recomendação. Cada órgão do nosso organismo tem o que a gente chama de screening, né? Cada órgão que a gente tem um dado para pesquisa de câncer. Quem tem história na família tem uma pesquisa de um jeito, quem não tem, tem outro. Então, não existe muito um padrão, assim. A gente tem um padrão para a maioria, mas não tem padrão para todos os tipos de câncer. Então, volto a dizer, caso a caso. Sempre vão nos seus clínicos, mulheres no ginecologista, homens no urologista, faça exames de rotina. Lembrar, em homenagem à Amanda, minha proctologista amiga, que a colonoscopia tem que ser feita. É importante
fazer investigação do intestino, endoscopia, mas não todo ano, não para todo mundo, não em todas as idades. E essas dúvidas são tiradas com nossos clínicos, né? As pessoas têm muita preocupação de câncer, né? Aí acaba indo no médico. Às vezes vem pacientes para mim no consultório que nunca teve câncer, não tem nem história familiar. Ah, doutora, eu quero fazer exame para ver se tem câncer. Você tem ido no clínico? Você tem visto sua pressão? Não. Ah, eu vou ver, a pressão tá super alta, a pessoa tá perto de ter um derrame. E o derrame pode deixar ela parada numa cama o resto da vida. Você tem feito a sua glicose? Não, e a pessoa às vezes é diabética. Também acontece das pessoas virem ao consultório super preocupadas em fazer exame para diagnosticar, obesas, sedentárias. Que grande preocupação você tem em saber se você tem alguma coisa, se você não toma cuidado para não ter? Qual o sentido que faz isso, né? Porque muitas vezes é muito mais fácil fazer um exame e tirar da cabeça que tem ou que não tem o problema, do que você fazer uma atitude para mudar a sua vida, né? Você ter a força de mudar seus hábitos. E em nenhum momento que eu falo para você praticar atividade física ou você ter uma dieta saudável, eu tô falando que é fácil. Não é fácil, mudar hábitos não é fácil. Mas a gente tem que se amar, a gente tem que fazer alguma coisa pela gente, né? Então, o esforço de ter uma vida saudável não é para mim que o paciente está fazendo, é para ele. É para acompanhar os seus netos crescerem, é para conseguir correr com os seus netos, para poder viajar com as pessoas que gostam, né? Para poder ser feliz com a imagem que tem no espelho. Então, mudar hábitos é importante. Se você tem tempo para ficar 1 hora no celular, meia hora no celular, você tem tempo para fazer 1 hora de exercício 3 vezes na semana. Né? A gente tem muita preocupação em cuidar das pessoas, em fazer coisas que não são importantes, mas a gente não dedica tempo para fazer o que de repente requer esforço, né? 1 hora, 3 vezes na semana, gente, 24 horas por dia, todo dia, que a gente tem disponível, 3 horas na semana é muito, não é nada, né, gente? Então, vamos girar em torno disso. Não tem nenhum alimento específico que evite que a doença venha, mas a gente tem alimentos que mantêm a nossa vida saudável, né? E a gente sabe bem que a gente faz de besteira quando a gente come. Da mesma forma, a gente tem que ter uma dieta equilibrada e cuidados na nossa rotina para diminuir a chance do problema voltar. Então, acho que foi a pergunta mais feita para mim, sabe? O que fazer para evitar a doença chegar, evitar ela voltar, o que comer, o que não comer. E eu vou pedir eu vou fazer live com a minhas nutris lindas, Paula Prati e Patrícia. Eu vou fazer lives com elas pra gente falar mais sobre dieta, porque eu sei que esse é um tema muito palpitante, é um tema muito importante. Eu tive algumas perguntas aqui que eu nunca consegui responder. Tem a única pergunta aqui que eu tô vendo agora no final, que eu não sei mexer muito no celular, sabe, gente? Eu mexo aqui, eu tenho medo de perder a live. Deixa eu correr aqui rapidinho pra ver se tem algumas respostas pra eu dar. Ih, mas teve muita pergunta, gente, não vou conseguir não. Ó, sucesso. Você é linda. Tô horrível hoje, a pessoa fala que eu tô linda. Vocês são lindas. Doutora, faz 2 anos que eu tomo tamoxifeno, tenho 40 anos e não menstruei, mas será que é seguro agora trocar para anastrozol? Na verdade, a gente quando troca para anastrozol, a gente faz um exame para ver se o paciente está na menopausa ou associa, né, algum remédio para a pessoa estar na menopausa, porque para tomar o letrozol ou anastrozol, a pessoa tem que estar na menopausa. E se isso for possível, se a pessoa já estiver na menopausa, trocar por o anastrozol é muito legal, é muito importante, porque a gente sabe que é uma classe de remédio que para pacientes que estão na menopausa protegem mais, até um pouco mais do que o tamoxifeno. Lembrando que dependemos de vários fatores, mas em geral, se puder trocar pelo anastrozol, muito bom. Amo você, também te amo, Vivi. Vivi é rebelde, mas eu amo a Vivi. Perfeita ideia, é importante tirar essas dúvidas. Ah, Laís falando que eu sou maravilhosa. Maravilhosa é você, linda. Lindona. Já deve ter saído. Quem mais? Todo mundo falando oi, 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 oi. Sabrina manda um beijo pro Theo. Beijo pro Theo. Quem mais?
Quem fez esvaziamento axilar pode fazer pilates. Então, em geral não tem problema, tá? Mas é lógico que o professor que está na sala, que vai prescrever, né, a série, tem que saber que você fez e tem que ter uma avaliação do seu braço, como ficou depois do esvaziamento, porque quem faz esvaziamento não fica todo mundo com o braço igual não, gente. Tem gente que o braço incha, tem gente que o braço não incha, tem gente que é obesa e aí é mais fácil do braço inchar, então é caso a caso. Mas em geral não tem problema, mas tem que pedir a liberação para o seu médico e o professor que está em sala tem que estar sabendo disso, tá? Que mais? Boa noite, boa noite. Olá, linda, oi, linda. Parabéns, obrigada, gostei da ideia. Tá linda. A pessoa hoje tá de brincadeira comigo. Que mais? Muitas mensagens. Estava pelo Face, caiu. Acalma me ouvir. Vou falar isso pro meu marido, que acalma me ouvir. Ele sempre fica nervoso quando me ouve, que eu falo muito. Ai, vocês são lindas. O que mais? Minha filhada está no final de um tratamento de tumor de Wilms. Ela tem 5 aninhos. Ai, tadinha. Eu nunca ia poder ser oncologista pediátrica, gente. Eu sofro muito. Vai ser um sucesso, vai dar tudo certo, tá? Vou torcer por ela, amor. Eu vou começar o curso de radioterapia, que é ajudar os pacientes. Legal. Pede para ela seguir a gente, que eu sempre ponho novidades aqui para todo mundo e tiro dúvidas, tá? Minha médica, você é linda demais. O pessoal hoje não tá bem não, gente. Bom, acabei com as dúvidas do Insta. Vamos ver aqui se eu sei mexer nas dúvidas do Instagram para acabar a live. Será que eu sei? Tira mais dúvidas, sossega nosso coração. Ai, gente, vocês são lindas. A Gláucia, que linda. Respondo mesmo, gente. Papo Rosa em São Paulo salvou minha vida. Gente, adoro ouvir isso. Vai ter mais Papo Rosa por aí. Valquíria, minha linda. A Lu vai estar comigo dia 23. Quem dera ter uma médica assim. Maravilhosa. Vocês são lindas, gente. Vocês mandam mais elogio que pergunta. Eu adoro. O remédio inibidor do PARP. Oi, Odília, sua linda, minha diva. Pode inibir os riscos de câncer de mama para quem tem mutação? Parece que sim, Odília. Parece que sim. Os estudos mostram que sim, mas a gente não tem muito estudo direcionado para câncer de ovário. O remédio que trata câncer de ovário, o quanto beneficia de mama, diminui o risco de mama, mas parece que sim, porque faz sentido, tá? Faz todo sentido. Câncer de pâncreas faz 1 ano, mas não tem feito biópsia, mas não foi feito biópsia. Que esquisito. Mas ele fez químio? Só dá para saber se tem câncer ou não fazendo biópsia, tá? Não entendi. De repente eu não sei se foi um outro tipo de tumor, não sei como ele estava quando chegou, mas para saber o tipo sempre com biópsia, tá? Saúde mental, tipo negativo já falei. Doutor, uma pessoa que teve HPV na adolescência, teve câncer de mama com 27 anos, pode desenvolver câncer de útero? O desenvolvimento de câncer de útero dessa pessoa tem a ver com HPV. Não tem nada a ver com câncer de mama. Câncer de mama e câncer de útero não tem nada a ver. E quando a live com nutricionistas, vou marcar ainda. Pretendo fazer com a Nutri pelo menos de 15 em 15 dias, sempre às segundas, tá? Com a Paula ou com a Patrícia Reis. E o letrozol, eu falei um pouquinho dele, eu não entendi o contexto da pergunta, mas eu falei um pouquinho dele já. Beijo de Angola, que lindo. Gente de Angola, adoro. Obrigada, Vivian. E é isso, pessoal. Fazer uma propaganda para um amigo meu, Felipe Hades. Para quem não segue, siga Dr. Felipe Hades. Ele é oncologista da mesma rede que eu, da Oncoclínicas, e ele faz muita live. Ele é um amor de pessoa. E corre na página dele, que ele tá fazendo live agora às 7 da noite. E eu acho que ele sempre faz lives às terças-feiras. E as minhas devem ser às quintas, para você poder aproveitar todo mundo. E eu só não vou fazer essa quinta porque eu vou viajar. E é isso, gente. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigada pelos elogios, obrigada por ter vocês aqui. Feliz ano novo para todo mundo, porque essa é a primeira live. Eu quero todo mundo feliz, quero todo mundo magro, atleta e feliz. E eu sou muito feliz por ter vocês e me acompanhando e isso me ajuda muito. Não, parece que eu tô ajudando vocês, mas me faz muito bem também, tá, gente? Um beijo!